Boa noite! Dia 21 de dezembro de 2023, programa número 89 e o último deste ano. Aguardem só para ver o que o Conexão Armênia vai preparar para vocês no ano de 2024. Mas, como este é o último programa, ele tem que ser caprichado para deixar aquele gostinho de quero mais. Então, nós vamos começar o videoclipe colocando todos nesse clima de Natal. Afinal de contas, aqui no Brasil, o Natal é celebrado no dia 24 de dezembro, na Armênia, no dia 6 de janeiro. E eu já vou explicar para vocês por quê. Então, vamos entrar no clima do Natal lá na Armênia. Չեն տխուր օրերը մեր
Como é lindo podermos celebrar as festas rodeados das pessoas que nós amamos. Então, para começar esse programa, vou mostrar para vocês algo muito interessante que aconteceu aqui na comunidade armênia de São Paulo semana passada. O presidente da diretoria executiva da comunidade armênia de São Paulo, Dikran Kuldzian, recebeu uma medalha chamada Surp Nerses Shnorali, que é uma condecoração por toda a sua contribuição e trabalho para a comunidade. Vejam só como foi a cerimônia. Há poucos dias foi celebrada na Catedral Armênia São Jorge a cerimônia de entrega da homenagem São Nerses Shnorali, outorgada com as bênçãos do patriarca armênio Karakin II, através das mãos do bispo primaz Narek Berberian. O merecedor desta alta condecoração honrosa de nossa igreja foi o presidente executivo da diretoria da Catedral São Jorge em São Paulo, o senhor Dikran Kuldzian, como símbolo de reconhecimento à sua dedicação de longa data em beneficência e serviço desta comunidade. E hoje é um dos dias mais importantes e felizes da minha vida. Ser agraciado com a honraria de uma comenda deste mérito é algo que se pode dizer envolvendo um caráter subjetivo ou protocolar. Mas nesse caso, a minha visão é um pouco diferente. É absolutamente honrosa, valiosa e o reconhecimento de um trabalho prestado. Isso é muito gratificante. Por outro lado, vindo por parte de Sua Santidade Karakin II, Catolicos de todos os armênios, é uma honraria cujas palavras eu não consigo encontrar para expressar o quanto isso é importante para mim. Ser homenageado aumenta a responsabilidade, as coisas são mais cobradas, os resultados têm que aparecer, os compromissos aumentam e a gente tem que amadurecer ainda mais. Isso nos dá força para continuar trabalhando pela diocese, pela nossa igreja, por Etmiadzin, pela nossa coletividade. Dikran estudou no Externato José Bonifácio e ainda quando aluno serviu o altar. Foi notável sua influência na vida da catedral, uma vez que atuou por muitos anos como vice-presidente do Conselho da Igreja e teve grande impacto na vida espiritual das pessoas que frequentam a igreja desta diocese, investindo fortemente na solução de problemas da comunidade. O bispo Narek expressou seu contentamento e gratidão ao ver o reconhecimento de trabalho de Dikran por parte de outros líderes da comunidade e da população fiel, desejando longa vida e muito sucesso em suas realizações. Vocês sabiam que existia um território armênio que tinha um pedaço dentro do Azerbaijão e se chamava Artsakh? Até setembro desse ano, era uma república independente e, infelizmente, por diversas manobras e tentativas de limpeza étnica feitas pelo Azerbaijão, apoiado pela Turquia, este território hoje, em 1º de janeiro, muito provavelmente deixará de existir.
mais de 100 mil refugiados tiveram que sair de suas casas, abandonar tudo e foram para a Armênia, que foram recebidos com braços abertos. Aqui no programa, nós acompanhamos todo o histórico e mostramos para vocês. Se vocês têm interesse, vejam alguns programas anteriores no YouTube para aprenderem um pouco mais sobre o que aconteceu com a República de Artsakh. I'm Artak Beglarian. I was born in 1988 in Stepanakert, Nagorno-Karabakh, during the Soviet time. When I was a kid, there was a war by Azerbaijan, siege, shelling, etc. And my father was a soldier and he was killed when I was 4.5 years old. Then after the ceasefire in 1995, when I was over 7 years old, I lost my eyesight as a result of a landmine explosion in our yard in Stepanakert. And then I got a special education in Yerevan, far from my family, due to the vision of my mother that I should get good education and become a valuable and needed person for my people, my homeland, and the humanity if I can. And unfortunately, my mother passed away when I was 16 as a result of heart attack, but I kept her and my father's vision. I studied conflict sciences master. Then I got education in Greece through European Union exchange program, Erasmus Mundus program. It was business management. Then I again did my master at University College London in politics, security and integration, and went to Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy and got education in public administration and public policy, and returned to my homeland Nagorno-Karabakh and served to my people in public service, public administration for 11 years with different positions, including human rights ombudsman during the 2020 war and state minister as coordinator of humanitarian ministries after the 2020 war. In December of 2022, on December 12th, Azerbaijan blockaded the only road, Lachin Corridor, connecting Nagorno-Karabakh with Armenia and outside world, especially since July. We had serious lack of food, serious lack of medication, fuel, no public transportation, no private transportation. People were already starving. Quite hard situation between me and my wife for a few times happened, that we had a conflicting conversation. We had only 2-3 days of food, and she was asking, what are we going to find for our children? In 2-3 days they will be hungry. I was always saying that, like others, we are the same. If they are hungry, we are also hungry, and we will follow others because we are in the same boat. I always understood her as a parent, as a mother. She was asking, okay, what is the red line for us, for our family? How much are we going, and by when are we going to put our children in suffering, and then what are we going to decide? And always we were discussing that we should be within the last groups to decide to leave the country, and she was actually okay with that. But the main red line for us was the security of our children. As a result of the Azerbaijani genocidal aggression on September 19 and further and prior coercive environment against the Nagorno-Karabakh people,
almost everyone decided to flee because there was no hope and no trust to Azerbaijani and international guarantees for our security. And we thought that it's impossible to have rights, security and dignity under Azerbaijani control. Though it was very hard for us, including for myself, to flee. The most important thing that is hard for everyone is the memory, is the past, is the graves of everyone who gave his or her life in order to give us belief and trust in future and to continue the struggle for freedoms, values and rights in our native homeland. We owe them to keep the value of whatever they saved for us, whatever they defended, protected for us. And sometimes I feel bad or guilty that I and my generation were not and are not strong enough, or I don't know, responsible enough to keep whatever they have saved or whatever they have given, passed to us. And now I would say that the most difficult part of our suffering is this mental harm, mental suffering of our people wanting to return but cannot return, wanting to continue this path of values and freedoms but cannot continue that, and wanting to protect the graves, the heritage, the identity, but cannot do that because all of them are under Azerbaijani genocidal control. Mas, aqui no Brasil, muita gente nos escreve e pergunta o que aconteceu com essas pessoas, como esses refugiados estão vivendo. Então hoje nós vamos trazer para vocês um pouquinho de uma família que está hoje refugiada em Yerevan. Afinal de contas, o ano se passou e é muito importante que a gente olhe para trás, veja as coisas que aconteceram, aprenda com os nossos erros e tente evitá-los no futuro. Então vamos ver como uma dessas famílias está se virando em Yerevan. Conheçam a Zarine Shahramandian, de 51 anos. Durante as explosões de 25 de setembro, ela perdeu o marido, os filhos de 13 e 17 anos e o genro de 25 anos. O enterro de seus queridos só ocorreu um mês e meio depois. Eles possuíam 3 casas, um hotel e um trailer. Agora, a Zarine vive em Yerevan com sua filha viúva de 23 anos e o filho de 20 anos em um apartamento alugado. Para sustentar sua família, ela começou a fazer os baklavas doces de Artsakh. E hoje nós vamos ensinar isso no nosso programa. Fique ligado! São lindos e deliciosos. Quem quer um pedaço? Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. No programa de hoje, Davi Komroyan trará um entrevistado bem especial. Seguindo a linha de raciocínio que o Conexão Armênia existe para conectar a Armênia ao Brasil e vice-versa, Davi Komroyan, em uma viagem para a Armênia, se deparou com este rapaz brasileiro que estava morando lá, estudando e fazendo grandes pesquisas. Então, ele está no Brasil, o Davi Komroyan laçou ele para fazer esta entrevista. Vamos conhecer um pouco deste brasileiro que ama tanto a Armênia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Armênia. E hoje, o nosso convidado especial vai ser o Daniel.
O Daniel, que eu conheci, na verdade, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu tive contato com ele há 2 anos atrás, quando eu fui para a Armênia. E ele é brasileiro, lá de Brasília, e estuda sobre a Armênia. E a gente vai bater um papo sobre o que é que motivou ele a dedicar tanto tempo, tanta energia, a se debruçar sobre a Armênia. Está agora na Armênia, estou falando, por mais que pareça que a gente está na mesma mesa, isso aqui é um fundo virtual. Mas ele está lá na Armênia, eu estou aqui em São Paulo, e a gente vai bater um papo aqui com ele para conhecer mais da linha de pesquisa dele, quem é o Daniel, e ele tem muito a acrescentar e nos ensinar sobre isso. Daniel, meu querido, seja muito bem-vindo, obrigado pelo participar dessa entrevista. E, antes de mais nada, quem é o Daniel? Fale um pouco sobre você, por favor, para a gente te conhecer. Claro, obrigado, Davi, pelo convite, obrigado pelo tempo disposto. É uma honra participar do programa. Bom, esse tipo de pergunta é sempre a pergunta que a gente não sabe responder, né? Mas eu sou... meus pais são do Rio Grande do Sul, eu nasci em Rondônia, morei a maior parte da minha vida em Brasília, e de família italiana, e agora eu faço um doutorado em História Armênia, Imigração Armênia para o Brasil na URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu me formei em Ciência Política em Brasília, depois eu fiz um mestrado em História pela UNB, sempre nessa linha ali já ligada a estudos otomanos, a Armênia e etc., tratados de paz. E em 2021 eu fui selecionado, o primeiro sul-americano da história a fazer o programa do chamado Global Campus Caucasus, né? O Campus Global de Direitos Humanos tem vários ramos, e aí tem o ramo do Cáucaso, onde a sede é em Erevan, são 4, é Intercamp, né? E aí eu falei, estudando a Armênia, tudo a ver, lidar com direitos humanos, ainda mais a parte que eu me debruço mais, que é a parte da Armênia contemporânea. Então são capítulos muito delicados, muito tortuosos, muito difíceis e para o povo armênio. Então tinha muito a ver. E era a minha chance também naquele momento de conhecer a Armênia real, né? Pelo menos a Armênia que existe como Estado soberano, né? E aí eu vim em 2021 para cá, e exatamente há 2 anos atrás eu estava aqui, e aí eu fiz o meu EMEI, e agora, depois que eu voltei para o Brasil, terminei o EMEI, eu comecei o doutorado, fazendo uma pesquisa sobre migração armênia, especificamente para o Rio Grande do Sul. Obrigado. Nossa, eu assim, desde que fiquei sabendo, e até a gente começou a se falar, eu fiquei muito contente em ver alguém que, de certa forma, não cresceu, não é descendente de armênios, e a se debruçar sobre esse assunto. E hoje em dia, pelo que a gente tem conversado e pelo que eu tenho visto, não é algo só acadêmico, algo só profissional. Eu acho que você acabou adquirindo como que uma paixão também, um carinho muito especial pela Armênia, quando você fala, quando você estuda, você criou um vínculo. Eu queria te perguntar mais ou menos como é que surgiu isso em você, por que os armênios e como foi esse processo para você? De fato, eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso, né, nos últimos dias, né, porque aqui é mais comum e assim, fora do Brasil você também encontra outros pesquisadores que não têm origem armênia, mas estudam Armênia, mas é sempre uma pergunta usual, né, assim. Mas é que existe, acho que, no final das contas, um grande sentimento de admiração, né? A história do povo, não pela grandeza que a Armênia sempre teve,
para a história, os antigos reinos e as contribuições culturais e diversas que você sabe até, enfim. Então, eu acho que no final acaba mais sendo sobre as pessoas, sabe? Sabe, tipo, os armênios e como eles são como pessoas, do que os grandes episódios, né? Mas é claro, a história ela é apaixonante por si só, a simbologia, e toda a resiliência. A resiliência também uma coisa incrível, uma coisa admirável. Eu acho que é muito, muito difícil alguém que não conhece a Armênia vir para cá pela primeira vez e não criar uma simpatia. Eu acho que é muito difícil. Mas como eu comecei, foi há 10 anos atrás, eu criei um interesse em relação à Armênia porque eu estava no ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, a gente foi estudar a Primeira Guerra Mundial. E no capítulo de História, né, no livro de História, no capítulo referente à Primeira Guerra Mundial, só se citava o Império Otomano quando se falava que ele fazia parte do chamado da parte derrotada da guerra, né? Então, a gente só estudava a guerra na Europa. E no final do livro, eu me lembro bem que tinha uma seção, no final do capítulo da Primeira Guerra, existia uma seção de tipo dicas culturais. E tinha um pequeno box, assim, parecia meio que uma nota de disclaimer, como dizem, né? Dizendo assim, o primeiro genocídio do século XX. E aí tava lá escrito, se eu me lembro, se não me falha a memória, tava lá escrito, os armênios, existia uma minoria étnica, religiosa, mais ou menos essas palavras, dentro do Império Otomano, que foi um dos impérios que foi desmembrado, que acabou após a guerra e que sofreu um processo de massacre que culminou num genocídio. E esse povo que vivia dentro do Império Otomano eram estimados 2 milhões e 1,5 milhão de pessoas foram mortas. E isso iniciou uma diáspora pelo mundo. Era mais ou menos isso. Aí eu pensei assim, E aí a gente viu a Segunda Guerra Mundial, a gente viu o capítulo, e por exemplo, só em relação ao Holocausto já tinha 4 páginas, sabe? E assim, obviamente tem que ser estudado, tudo tem que ser estudado na sua maior profundidade, ainda mais esses crimes contra a humanidade. Mas eu fiquei meio abismado, assim, porque se você... como que numa notinha de rodapé. Porque se você for olhar friamente, toda a Anatólia Oriental foi varrida, efetivamente, né? Então, a Armênia Oriental deixou de existir. Então, foi um genocídio quase que completo, ou para quem é um genocida muito bem sucedido, né? Então, e aí eu pensei, proporcionalmente esse número é muito grande. E por que se tem pouca atenção no livro em relação a isso e se tem tanta atenção ao outro, que também é grande e que também merece atenção? E aí eu comecei a ler por alto sozinho, sim. Na época também, os grandes pesquisadores que nós temos hoje no Brasil a respeito estavam ainda montando, né, o seu currículo. E eu estava só no ensino médio e fui lendo, né? Fui me interessando e lendo paralelamente coisas na internet. E aí eu fui evoluindo e fui fazendo minhas pesquisas e até que chegou um momento em que eu decidi, né, academicamente falando, dedicar somente à história da Armênia. Então foi mais ou menos assim que começou. E felizmente hoje a gente já tem
mais gente se interessando, mais gente publicando no Brasil, e é bem melhor do que há 10 anos atrás, com certeza. Muito legal. E vou dizer que nós, como Conexão Armênia, a gente fica muito feliz. E vou dizer, nós, como coletividade armênia do Brasil, a gente tem uma eterna gratidão aos não descendentes de armênios. Assim, não descendentes diretos, porque, de acordo com a tradição, muita gente fala, como a Arca de Noé parou lá, todo mundo, depois do dilúvio, é descendente de armênio de alguma forma. Mas nós temos uma gratidão muito grande a todas as pessoas que pesquisam, que buscam resgatar isso, que foi assim, eu amo conhecer, quando alguém se depara comigo e tem um interesse pela Armênia, seja um armênio ou não, descendente de armênios ou não, eu já, sabe, fico muito feliz. A gente tem feito um trabalho, justamente, o Conexão tá aí para isso, para a gente fazer essa divulgação, e a maioria dos nossos telespectadores não é descendente de armênios. São pessoas que têm um interesse por conhecer mais, e eu fiquei muito feliz quando eu te conheci, porque foi uma série de coincidências. Foi muito engraçado, porque eu fui passar uns dias na Armênia em 2021, eu estava morando nos Emirados Árabes e eu fui passar um final de ano lá, por ser meio perto, e também porque não tem Natal nos Emirados Árabes, por ser um país muçulmano, fui para lá e reencontrei um amigo, um conhecido que eu tinha, uma amizade que eu tinha feito em 2016, numa Olimpíada de Linguística que eu participei na Índia. Conheci o Yev, que estava lá, e assim, numa conversa informal, ele falou, tem um colega brasileiro que também está estudando no mesmo núcleo que eu, não sei o que e tal. Aí ele passou o contato, não, fala com ele e tal. Eu falei, nossa, que legal, um brasileiro aqui na Armênia, estudando sobre a Armênia, vai ser legal eu conhecer. E aí no final a gente não conseguiu se encontrar lá na Armênia, mas depois a gente foi se falando pelo WhatsApp, e eu fiquei muito feliz, foi uma coincidência assim, que, né, de onde a gente ia imaginar que eu ia me conectar com ele por ali, por lá. Mas foi muito bacana, a gente tem se falado, e olha, eu, de novo, fico muito grato. E vou até agora, caminhando também para o final da nossa conversa, pedir para que você, de alguma maneira, faça umas considerações finais, convidando também as pessoas a conhecerem mais sobre a Armênia, o que é que você tem sentido sobre isso, e tanto para os armênios, que muitas vezes acabam não se interessando muito pelos assuntos armênios ou não dando o devido valor, e principalmente para aqueles que não são armênios. Você entende que a causa armênia não é só uma causa armênia, é uma causa humana acima de tudo. Eu acredito que isso também é algo que te motiva muito. Então, assim, nas suas palavras, vou pedir para que você até feche a sua fala e essa nossa entrevista aqui, trazendo algo para os nossos telespectadores. E desde já, novamente, também muito obrigado pelo seu trabalho como um todo e por ter colocado tanta energia nessa causa que, por mais que seja nossa como povo armênio, é uma causa humana. Claro, que isso, Davi. O prazer é meu, a honra é minha. Eu que agradeço a vocês armênios, pela rica história, pelas ricas contribuições e por ser um povo tão fascinante. O que eu posso dizer assim, para os telespectadores em relação a questões de interesse em relação à Armênia, o que eu posso aconselhar é que, assim, eu acho que, de alguma maneira, entender a história da Armênia ou conhecer a Armênia é entender um pouco da história da humanidade. E é muito admirável que esse país, que já foi tão grande, que hoje é pequeno, mas ainda perdura depois de milhares de anos, consiga ainda ser tão relevante. E a Armênia é muito mais relevante do que parece. Se você olhar no mapa, um país pequenininho, mas não. Tem tanta coisa a ser conhecida, tanta coisa a contribuir, tanta coisa rica a se conhecer e apaixonante. Então, eu já tive contato também com alguns brasileiros que, pela primeira vez, se deparam e se apaixonam. E, então, eu acho que o meu melhor conselho é simplesmente se dê um tempo para ler ou ouvir qualquer coisa sobre a Armênia, que eu acho que alguma coisa vai acabar
surgindo de interesse. Você vai ter interesse em conhecer mais. Realmente, muito obrigado, meu querido Daniel, por ter trazido e topado fazer essa entrevista. Nós aqui no Conexão, a gente também sempre divulga as oportunidades, assim como o AVC, que ele está participando, e também o Birthright, principalmente para os descendentes de armênios, e muitos outros programas que muita gente pode não só se debruçar, como ele aconselhou, e nós, olha, somos muito gratos. E eu também fiquei muito feliz em saber que os armênios têm, sabe, se colocado como pessoas hospitaleiras, como você falou, acolhedoras, e isso é algo assim que não sei se está somente ligado à cultura, mas também está muito ligado à nossa fé, está muito ligado também aos princípios e a essa tradição milenar que a gente vem como armênios alimentando, e eu fiquei muito feliz com essa entrevista, agradeço em nome do Conexão, saiba que você tem realmente amigos, pessoas muito queridas aqui, e sempre que estiver por São Paulo, me avisa pra gente também ir fazer alguma coisa junto. E quem sabe, quando a gente for para Armênia, se você estiver por aí, a gente pode se encontrar. Daniel, muito obrigado pela participação e muito obrigado a todos os telespectadores por terem ficado até aqui. Qualquer coisa, a gente vai deixar, no caso, as redes sociais, o nome do Daniel. Se alguém quiser conhecer mais do trabalho dele e quiser mais saber do artigo, os links vão estar aí na descrição do vídeo do YouTube. Um grande abraço, pessoal. E obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um prazer. Mas, como as festas estão chegando, Marcela Susmeian vai mostrar para nós como na Armênia são celebrados os brindes. Você sabia que na Armênia, numa mesa, quando a gente senta para uma celebração, existe uma sequência de brindes. Então, primeiro se brinda para o dono da casa que recebeu, depois se brinda para a pessoa que cozinhou, para as mãos que cozinharam aquela comida, depois se brinda para os soldados desconhecidos que tombaram defendendo a terra, depois se brinda para o dono pro chefe da casa, depois se brinda, existe uma sequência, não exatamente nessa que eu tô falando agora, mas se você sair da mesa de pé, parabéns pra você, porque os brindes são feitos em shots e virados de uma vez. Eu sempre engano eles, eu dou uma bicadinha, falo, não, eu gosto de saborear, porque o segredo é não tombar. Vamos ver com a Marcela um pouquinho desse mundo de brindes nas mesas de Natal. Quem sabe você copia a ideia e faz isso na sua casa. Depois disso tudo, só posso dizer Genats. Sempre que a gente bate copinho, é um lindo Genats. É uma arte fazer os brindes na Armênia, onde você se inspira e você coloca para fora tudo aquilo que você tem de melhor e desejo para as pessoas que estão ali ao seu redor. É lindo! Oi, sejam bem-vindos a um mergulho no fascinante mundo dos brindes. Um gesto que aparentemente é tão comum, mas ao mesmo tempo é tão repleto de significado. E nenhuma época melhor do que essa, que é Natal e Réveillon, para a gente falar desse tema, né? Então hoje vamos explorar as curiosidades e os rituais armênios por trás desse ato profundamente enraizado na cultura do mundo todo. Pegue sua bebida favorita e junte-se a nós. Bora lá? Os armênios brindam quando celebram suas alegrias, amenizam suas tristezas e acalmam suas lutas. Kenats significa saúde ou vida em armênio. Existem brindes longos, curtos, floreados e simples. Os brindes podem honrar a generosidade do anfitrião e a gratidão dos convidados, e são feitos tanto com quanto sem o shahakatsnel, que significa o tilintar os copos juntos. Por exemplo, em refeições fúnebres não há tilintar, apenas o toque das mãos segurando os copos. Os estilos de brindar e o conteúdo dos brindes dependem muito de quem está festejando, onde e em qual ocasião. Pode ser um destaque de uma celebração ou apenas um breve intervalo entre tomar mais um gole. Homens virando copos inteiros de vodka de uma vez só são uma rotina normal em qualquer festa. Em muitas reuniões armênias, garrafas vazias sinalizam a todos que é hora de ir para casa. E existe uma maneira de fazer o brinde armênio. Olha só, evite comer quando alguém estiver propondo um brinde. Educado. É costume retribuir um brinde depois de ter sido brindado.
aqueles que estão em um estágio de embriaguez e que não podem mais falar claramente ou não são tão eloquentes em fazer brindes, apenas dizem Anush, que significa para o seu prazer em resposta a um brinde. O primeiro brinde geralmente homenageia a ocasião. Cada pessoa é brindada até o final da noite. Para mostrar respeito aos mais velhos, os mais idosos são brindados primeiro e em um aniversário, o aniversariante é brindado primeiro. Alguns brindes tradicionais curtos apontam para o passado trágico. O brinde Vorosh Linenk ou Sar Linenk significa vamos ficar vivos e ainda é usado em áreas rurais. Bom, à medida que a noite avança e mais bebidas são consumidas, o impulso fraternal se torna mais forte. As pessoas começam a se tornar irmãos, competindo para ver quem aguentará mais dor um do outro. É irônico pensar que quanto mais dor, mais alegria. A frase armênia extremamente popular, Tsavet Tanen, deixe-me levar sua dor, se torna a expressão principal, ouvida repetidamente. O anfitrião nomeia o líder da mesa, que é o tamada, que normalmente é alguém que tem a habilidade de transformar um pensamento simples em algo memorável. Muitos brindes lembram que a vida é curta, que devemos aproveitar a ocasião para comer, beber e ser felizes. Tais brindes animam qualquer festa. E uma festa pode ganhar energia quando o tamada diz: hoje existimos, amanhã teremos partido. Ou também, tudo é falso, apenas isto permanece no mundo. Ou senão, vivemos apenas uma vez. Já os Bas Hakachar, que significa discurso do copo, é o gênero mais longo de brindar e são parábolas contadas com os olhares para os rostos dos convidados, para garantir que estão captando todos os pontos importantes. Como esta daqui. Um pequeno porco-espinho encontrou uma noz enorme e ficou muito animado. Ele contou a todos na floresta sobre a sua descoberta e logo uma grande multidão se reuniu para admirar a maravilhosa noz. Mas, quando abriram a noz, descobriram que ela estava vazia. No começo, o porco-espinho ficou muito desapontado, mas então ele se voltou para ver o rosto dos amigáveis dos seus companheiros animais. Sorrindo de alegria, ele proclamou: Ei! A noz está vazia, mas pelo menos estamos todos juntos aqui. Isso é muito mais importante. Então, brindemos a este feliz encontro e que ele aconteça frequentemente no futuro. E este brinde deve ser seguido por música armênia alta e todos os participantes se perderão em uma dança animada. Dançar com energia também é considerado parte do brinde. Emoções profundas e alegres que não podem ser expressadas apenas por palavras são demonstradas por meio de uma dança feliz. Bom, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muitos brindes, tchim tchim, ou agora que vocês também já sabem, Kenats. Olha, um grande beijo, tchau! Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Mas, com tanto brinde e depois de beber tanto, a gente precisa comer um docinho. Afinal de contas, o açúcar ajuda a dar uma segurada. Então, a gente trouxe a receita do famoso baklava armênio. Afinal de contas, ele é um pouco diferente do baklava feito pelos sírios, pela cozinha árabe. E ainda dá tempo de você preparar o seu para o Natal e Ano Novo. Então, vamos conferir esta receita de baklava. Nós vamos começar essa deliciosa receita de baklava batendo 8 claras em neve. Vamos acrescentar 400 gramas de açúcar, uma colher de sopa de canela, transformando em um merengue. Assaremos 3 folhas de massa folhada separadamente. Picaremos meio quilo de nozes para juntarmos ao merengue e quando as massas folhadas já estiverem assadas, vamos espalhando este merengue em cima de cada folha da massa. Veja só. Cobrimos a segunda camada.
e seguimos espalhando mais merengue em cima. A última camada da massa já é o tampão do baklava. Cortamos em formato de losango, pincelamos as gemas de ovos em cima e retornamos ao forno para dourar. Assim que retirar do forno, você esfrega pedaços de manteiga em cima da massa ainda quente e começa a preparar a calda. 3 copos de água, 2 copos de açúcar, um pouquinho de manteiga. Eu sempre ponho um pouco de água de rosas. Joga a calda quente em cima da massa fria. Bom apetite! Mais um programa está chegando ao fim. Gostaria de anunciar que em 2024 a temporada de anúncios para o Conexão Armênia está aberta. E nós estamos sempre em busca de pessoas que queiram associar a sua marca a um programa que cresce cada vez mais. Então, anuncie no Conexão Armênia. Nós somos não apenas um programa de televisão, mas também de YouTube. O programa é reprisado diariamente na Rede Connect TV, que tem mais de 5 milhões de telespectadores. Então é a sua oportunidade de colocar a sua marca no mercado. Vamos deixando vocês aqui com um sabor de quero mais. Próximo programa só em 2024. Desejamos a vocês tudo de bom e que você esteja cada vez mais ligado aqui nessa telinha. Como aqui na Armênia a gente fala primeiro Feliz Ano Novo e depois Natal, aqui vai o meu desejo. Shnor Havor Nordari Yev Surp Zinunt. Um feliz Ano Novo e um grande nascimento de Jesus. Até 2024. 2023 foi um ano difícil para o povo armênio. Perdemos territórios e o mundo ganhou mais 100 mil refugiados. Mas a sua audiência fez todo o nosso trabalho valer a pena. Cada like, cada comentário, cada novo membro do canal nos motiva a fazermos muito, muito mais. Em 2024, esperamos preencher sua casa com música, cultura, receitas, cenários bonitos e muito amor. Que a prosperidade invada o seu lar. E possamos estar ainda mais conectados no ano que vem. Ho, ho, ho!